Quem é o pai ou a mãe que não gosta de escutar a seguinte expressão: como essa menina está grande, como esse menino cresceu em tão poucos meses? Isso é o esperado, isso é o que nos faz ficar vibrantes, justamente porque nós esperamos e nós temos a expectativa que o nosso filho, nossa filha se desenvolva bem. Da mesma forma, na vida cristã, a vida cristã ela é marcada pelo desenvolvimento ou pelo crescimento ao longo dos anos, ao longo dos meses e, na verdade, no cotidiano, no dia a dia, nós temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A aula de hoje é sobre esse tema, o crescimento. E, para tanto, eu queria ler o texto de 2 Pedro, capítulo 1, no verso de 3 a 10. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Diz assim a palavra: Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando, percebam bem, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm à virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Então ele está dizendo, acrescente a cada uma dessas coisas outra coisa. Isso não quer dizer que ele está dizendo assim, você tem que subir em vários níveis, em uma escadinha. Não, ele quer dizer o seguinte, que nós devemos associar, no original grego, é essa a ideia de ir associando uma coisa à outra, de ir fazendo algo conjunto, e não como se fosse uma escada. No primeiro lugar eu vou ter fé, depois eu vou ter virtude, depois ter conhecimento. Não é isso, irmãos. Então ele diz, acrescentem uma coisa, outra coisa. Nesse sentido ele continua, diz assim, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, olha o detalhe, aumentando cada vez mais, a gente tem que fazer um checklist, né, nisso. Será que está aumentando cada vez mais a fé, o conhecimento, o domínio próprio, a virtude, a piedade, a fraternidade, o amor? Será que eu estou crescendo em cada um desses pontos mais e mais? Porque ele diz, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 9. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho, cada vez maior, é o texto bíblico que diz aí, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Percebam como o texto é completo, como o texto é belo, como o texto inspirado nos convoca ao crescimento. A um crescimento que ele é paulatino e esse crescimento deve ser verificado no dia a dia. Então, temos algumas bases aqui que eu queria ressaltar. Primeiro, esse crescimento ele tem uma grande procedência, ele vem de Deus. O crescimento vem de Deus. E lembrem, lá em 1 Coríntios capítulo 6, capítulo 6, 3, verso de 6 a 7, diz assim, eu vou ler. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então,
percebam novamente, o crescimento, diz Paulo, veio de Deus. Eu plantei a palavra na igreja. Apolo regou, ele teve cuidado, ele foi o discipulador, ele estava ali fazendo tudo isso. Mas olha, o crescimento veio de Deus, então nem sou eu, nem é Apolo que deve ser glorificado, mas Deus que dá o crescimento. Então, a procedência é de Deus, do crescimento. A procedência é de Deus. Outro ponto que eu queria destacar é que o crescimento está baseado em grandes e preciosas promessas. O primeiro que nós devemos destacar é que essas promessas elas foram dadas no Antigo Testamento aos patriarcas e elas foram legitimadas, ou melhor dizendo, elas foram consumadas em Cristo. Aquela grande e preciosa promessa, a promessa da salvação. Então, o sacrifício de Cristo para o perdão dos nossos pecados, ele foi realizado. Então, essa é a primeira grande e preciosa promessa que nós temos. É o primeiro passo, diria aí. No segundo momento, nós temos também o revestimento do poder de Deus. O revestimento que nos é dado também, e aí, pelo Espírito Santo, no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, nos nossos ciclos de vida. Então, cada dia, quem é que está conosco? O Espírito Santo. É Ele que está junto de nós, né? É Ele que nos orienta, é Ele que nos lembra, é Ele que nos adverte sobre o que estamos fazendo. Então, o crescimento, ele provém de Deus. O crescimento está baseado nas promessas e no cumprimento delas, na maior promessa de todas, que está em Cristo Jesus, na salvação dos nossos pecados. Mas o Espírito Santo está conosco. E o próprio Jesus diz, este que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, mediante a presença viva e ativa do Espírito Santo nas nossas vidas. Naquilo tudo que alguns autores dizem a cadeia de virtudes, né? Fé, eu tenho crescido na fé, virtude, eu tenho crescido na virtude. Aí um outro aspecto que ele coloca, fraternidade, tudo isso nós temos a assistência do Espírito Santo, lado a lado, né? Está conosco. E finalmente existem promessas que elas ainda não foram cumpridas, mas elas serão cumpridas na volta do Senhor Jesus e elas têm sido cumpridas no dia a dia da igreja, né? A própria igreja recebeu aquela promessa do Senhor que o Senhor estaria protegendo a sua igreja. Então isso também é uma grande e preciosa promessa. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos no barco à deriva. O Senhor disse que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja fiel. A igreja fiel. É a igreja que foi comprada pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Agora, se Deus se procede de Deus, se a promessa é de Deus, que ela se cumpriu no passado, ela se cumpre no presente, ela se cumpre também no futuro, é importante mencionar, e aí o autor do livro, né? É bom até mostrar, eu estou baseando-me nele, mas não apenas nele, que eu estou expondo o texto de 2 Pedro, santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele diz algo importante. Deus concedeu os meios para que nós venhamos a crescer. E temos o fim, o propósito, né? A glória de Deus. Agora, nesses meios, ele tenta articular e expor os meios. Ele diz assim, existem os meios particulares de graça. Por exemplo, a oração, a leitura pessoal das Escrituras, a meditação, o autoexame, tudo isso são meios individuais e que você e eu devemos, dia a dia, lançar mão. E eu me lembro do salmista, né, que quando ele diz que ele dormia e se acordava de madrugada para dar glórias ao nome do Senhor.
Agora imagine, ele também ele diz no Salmo 1 que aquele que está apegado a Deus, ele medita na palavra manhã, tarde e noite. Então, esses meios são meios particulares de graça. Existem os meios públicos de graça, como, por exemplo, a presença à igreja, as orações públicas, o louvor, a pregação da palavra. Nós devemos ter cuidado para não pensar que o crescimento só vai decorrer de meios públicos de graça, de ir à igreja. E da mesma forma, nós devemos ter o mesmo cuidado para não pensar que o desenvolvimento na graça só irá acontecer pelos meios particulares da graça, no caso, individualmente. Então, você, um crente sem igreja. Porque existem meios que são públicos, mas existem meios que são individuais. E todos eles são importantes. Eles conjuntamente nos ajudam e nos possibilitam o desenvolvimento. Outra coisa, o autor coloca a diligência nas pequenas condutas da vida, a cautela com quem andamos e temos amizade. E aí você vai ter o livro de Provérbios, né? Como ele fala sobre isso. A comunhão regular, diária com Cristo. O companheirismo que você tem com Ele. A vida espiritual que você e eu temos trilhado. Então, nós demonstramos sinais de crescimento e depois no final eu queria demonstrar, fazer um checklist com você. Com você e comigo também. Nós juntos. Será que nós temos crescido na graça em alguns pontos? E o autor ele vai dizer algumas coisas aí que são bem importantes nesse sentido. Mas no ponto também, um ponto importante também é que esse crescimento ele visa grandes propósitos, né? Em primeiro lugar, a glória de Deus, né? O grande propósito, quando nós nos levantamos, quando vamos trabalhar, caminhamos, andamos de carro, no ônibus, quando vamos dormir, quando vamos andar no dia a dia, fazer uma atividade física, tudo isso tem que resultar para a glória de Deus. Todas as coisas. Não há coisa que possa ser tirada dessa lista, porque todas as coisas devem estar nela. Por isso que é difícil. E por isso que nós devemos nos policiar, porque, de fato, quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós não estamos de acordo com a palavra de Deus. Aí eu queria caminhar justamente aí para essa questão de como nós temos nos avaliado. Deus, ele chamou Abraão e fez uma grande obra na vida dele. Mas quem era Abraão? Filho de idólatras, e vivia no meio do povo idólatra. Abraão errou, Abraão pecou, Abraão titubeou na fé, escorregou, mas depois de tantos anos, Deus trabalhou na vida de Abraão e ele foi conhecido como homem de fé. Moisés, por suas próprias mãos, matou um egípcio. Por suas próprias mãos queria fazer justiça. E depois de um trabalhar de Deus, Deus termina chamando ele para uma grande obra. Quem era Moisés? Quem Moisés se tornou? Um homem violento, no primeiro momento, e depois o homem conhecido como o homem manso, o mais manso que existiu. Então Deus promoveu uma grande transformação na vida de Moisés. Pedro, esse que escreveu o livro, a Epístola de Pedro, que nós estamos lendo, esquentado, traiu a Jesus e depois foi conhecido como uma das colunas, né, da igreja nascente naquele momento. Mas quantas coisas Pedro fez extremamente questionáveis e erradas pelo seu próprio temperamento, pela sua própria incapacidade de se conter. Paulo, perseguidor da igreja. Paulo, sanguinário. Paulo, com muita motivação,
de destruir a igreja crescente, o que é que Deus fez? O chamou. Jesus Cristo se interpôs naquela caminhada de Paulo. E o que é que Paulo se tornou? Paulo, certamente, Pedro, certamente, Moisés, Abraão, Davi, todos eles foram impactados pelo poder de Deus, pela graça que ele concedeu, uns pela promessa que haveria de se cumprir em Cristo Jesus, outros pela realidade daquilo que já era fato, como na vida de Pedro, depois na vida de Paulo, e em todos nós. Então, o crescimento, ele visa o propósito maior é a glória de Deus, mas também essa purificação dos nossos erros, dos nossos pecados, porque o crescimento cristão não é só um crescimento, não é um crescimento físico ou intelectual, é um crescimento no conhecimento da glória, no conhecimento da beleza, no conhecimento de Jesus Cristo, que foi morto e crucificado, mas que atua ainda na igreja. Nesse sentido, existe um papel da nossa parte. Então, por isso que ele diz, vocês procurem com todo cuidado, vocês procurem com toda diligência, vocês não fiquem acomodados, vocês têm que crescer. E, finalmente, eu queria fazer com os irmãos, eu queria que você fizesse isso individualmente. Não precisa responder ao outro que está ao seu lado, nem precisa pensar no outro, por acaso que esteja ao seu lado, e nem precisa lembrar do outro, lembre de você próprio. E o autor do livro Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, ele coloca algumas marcas de uma pessoa que cresceu na graça. Se você pegar esse checklist e olhar para o outro, você provavelmente vai encontrar um bocado de coisas que essa pessoa não cresceu. Mas eu convido que você pense sobre si mesmo, certo? Porque quando eu me deparo com essa lista, eu mesmo digo assim, tá faltando isso daqui, tá faltando aquilo outro. Tantas coisas faltam. Então, vamos comece a pensar. Primeira coisa, um dos sinais do crescimento da graça é a humildade crescente. Será que você tem crescido como Abraão, que disse assim, sou pó e cinza? Pergunta Ryle. Será que você tem crescido como Jacó, que disse, eu sou indigno de todas as tuas misericórdias e de tua fidelidade? Será que você tem crescido como Davi, que diz, mas eu sou um verme e não um homem? Ou como Isaías, sou um homem de lábios impuros? Ou como Pedro, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador? Será que você está crescendo na humildade? E então o autor diz, quanto mais um crente aproxima-se de Deus e percebe a santidade e as perfeições de Deus, mais se tornará sensível em relação à sua própria indignidade e imperfeições. Segundo, será que vocês têm crescido na graça em relação à fé e o amor crescentes no Senhor Jesus Cristo? Eu estou amando mais a Deus. Eu estou com mais fé. Será que você tem crescido nisso? Segundo ponto. Terceiro ponto. Uma outra marca do crescimento na graça é a santidade de vida e a conversação amadurecida. Será que estamos conversando de um modo mais maduro? Quarto ponto. Um outro sinal do crescimento da graça. A espiritualidade nos gostos e na mente. Será que eu estou interessado mais aprofundadamente nas realidades espirituais a cada ano que passa? Será que eu estou com gostos e com a mente mais afinada com as coisas da espiritualidade? Mais 2 pontos para terminar. Será que eu tenho desenvolvido o amor cristão? Nessa lista de Pedro, no final, ele diz domínio próprio, perseverança, piedade, e ele termina assim, fraternidade e amor.
Será que eu tenho crescido no amor cristão, na fraternidade para com os outros? Último ponto. Será que eu tenho crescido com zelo e diligência, cada vez mais crescentes, em fazer o bem pelos outros, pelas almas perdidas? Será? Quando eu vejo essa lista, vejo que muito eu preciso mudar. Mas eu tenho certeza que cada um de nós precisa. Não é apenas, ou não sou apenas uma única pessoa a mudar, mesmo no próprio meio, né? Na igreja presbiteriana, no trabalho, em todas as coisas, tem muita coisa. Precisamos ver se essa lista nós não estamos pecando em uma ou duas ou tantas outras coisas. Por quê? Porque o Pedro, quando ele escreve, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim: procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Quando Deus nos chama, Ele não nos chamou para ficarmos sentados. E com isso eu não quero dizer que nós temos que ser ativistas. Não estou dizendo com isso. Mas é porque Ele diz assim, ó, vocês procurem com empenho cada vez mais confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque vocês fazendo assim jamais tropeçarão. Deus sabe de cada um, o que cada um de nós precisa. E essa é a nossa oração, que cada um de nós possa crescer na graça. Vamos orar. Senhor Deus, nós precisamos urgentemente crescer na graça, no conhecimento, nas práticas de vida cristãs, de acordo, Senhor, com Tua vontade. Muitas vezes nós pecamos, porque nós não estamos totalmente empenhados. Às vezes nós nos empenhamos em momentos, em alguns ciclos da vida, mas não em todos os momentos, em todos os dias, como o salmista dizia que levantava-se à meia-noite para dar glórias ao Teu nome. Ou como em outro momento ele diz que medita de dia e de noite, que é o prazer dele. Deus, que esse seja também o nosso prazer. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da igreja. Tem misericórdia porque muitas vezes temos negligenciado o crescimento. E o Senhor nos convoca, e o Senhor já nos deu tudo. Eu quero te agradecer por isso, Senhor. Quero te agradecer com os irmãos. E que a gente nunca perca essa meta de crescer na graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém.